Queridos irmãos, queridos amigos que estão ao alcance de nossa live, nós gostaríamos de pensar com os irmãos e amigos nesta noite sobre o objeto de desejo do século em que nós estamos vivendo. Chama-se internet. Alguns podem colocar uma de 100 megas, 200 megas, 300 megas e aí vai, de acordo com as suas posses. Importante é não travar o celular. Importante é fazer com que o celular, o smartphone, seu tablet, seu computador funcione de uma maneira muito veloz. É não atrapalhar um vídeo que você queira assistir ou até mesmo abrir uma foto, uma imagem ou ouvir um áudio. Todos que estão nos ouvindo, eu creio que tem pelo menos um objeto, um celular, um smartphone, um tablet, um computador, para estar sempre online. E sempre estão com ele na mão. Provavelmente alguns até vão para o banheiro com eles para que nunca fique fora ou offline. Pessoas que deixam de comprar até mesmo o alimento essencial necessário para que possa realmente contratar uma internet ou gastar um dinheiro em um aparelho para que possam estar sempre conectados. A necessidade de estarem conectados no século que nós vivemos é muito grande. Ainda mais com a pandemia, aumentou essa necessidade. As crianças estudando em casa, online, e os pais também trabalhando em casa, dificilmente também fica em um lugar em que não tenha uma internet. Pode ser um verdadeiro paraíso, mas você não quer ficar lá porque não tem internet. Você vai, mas há uma necessidade de postar, há uma necessidade de curtir, há a necessidade de você estar sempre ligado com o mundo através da internet. Estava em um velório e a pessoa preocupada e ligada em seu celular perguntou a um amigo qual é o Wi-Fi. E o amigo respondeu: fique quieto, estamos no velório. E ele: como? Com letra maiúscula ou minúscula? Há necessidade, então, qualquer coisa que você fale, eles querem saber qual é o Wi-Fi, qual é o número, qual é a senha, qual é a palavra-chave para poder se conectar e ter uma velocidade, entendeu? De uma maneira que possa realmente estar sempre ligado com as coisas que estão acontecendo no mundo ou até mesmo com as fofocas que estão rolando. Amados e queridos irmãos, nós vemos que atualmente as pessoas também precisam estarem online com Deus, mais do que nunca. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus procura Adão e disse: onde estás? Após o pecado, através da desobediência de Adão e Eva, comendo o fruto que lhe era proibido, não bem o fruto era proibido, mas Deus queria apenas obediência de Adão e Eva. Eles tentaram se esconder. Eles tentaram, podemos assim dizer, desconectar-se com Deus. Eles ficaram offline para Deus, pensando eles que estavam offline. E Deus procura, durante a sua caminhada ou seu passeio, todos os dias Deus caminhava pelo jardim do Éden. Diz a palavra de Deus que durante
ou na viração do dia, aproximadamente por volta de 18 horas, assim que o sol se põe, Deus estava sempre presente para dar um oi a Adão e Eva. E nesse dia Deus não os achou no lugar que eles deveriam estar. Deus não os achou porque eles tinham se escondido, porque eles quebraram a conexão. Através do pecado, através da desobediência, eles quebraram essa conexão com Deus. E a Bíblia diz no Velho Testamento que foi a primeira vez, a primeira pergunta feita na Bíblia: onde estás? E lá no Novo Testamento, a primeira pergunta que foi feita foi a mesma pergunta: onde está aquele homem que será o rei dos judeus? A mesma pergunta foi feita para Adão e Eva. E da mesma forma, agora os homens perguntando por Jesus, os pastores, os magos procurando por Jesus, aquele que seria o rei dos judeus, o salvador de toda a humanidade. Voltando, meus amados e queridos irmãos, ao texto de Gênesis capítulo 3, onde estás? Porque Deus procurava Adão. Deus passeava e queria falar com Adão, queria talvez dar uma boa noite para Adão. Mas Adão estava escondido após o pecado. Adão quebrou a conexão com Deus. A internet caiu. Não estava mais boa como antigamente, quando Deus estava presente na vida de Adão e Eva. Mas o pecado, a desobediência fez com que eles se afastassem de Deus. Eles não estavam no lugar que deveriam estar, porque eles estavam errados e se esconderam. Não era Deus que perdera a conexão com Adão e Eva, mas eles estavam sem sinal, se esconderam, pois não estavam mais conectados como deveriam estar e como estavam com Deus. Ficaram fora do alcance de Deus, ficaram offline, ficaram em pecado. O pecado faz com que nós nos escondemos de Deus. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. No grego, a palavra que define o pecado é harmatia, errar o alvo. Adão e Eva tinham um alvo proposto por Deus para que eles vivessem ali no paraíso da melhor maneira possível, aproveitando tudo e todas as coisas que ali havia. Mas Deus pediu apenas uma única coisa a Adão e Eva, para que eles não comessem da árvore que estava no meio do jardim. Mas eles desobedeceram, errar o alvo. Você pode se conectar a algum aplicativo se você errar o endereço. Se você não souber o endereço para que você possa entrar nesse aplicativo, com certeza você nunca poderá entrar. E se você estiver offline, pode acessar o seu WhatsApp, o seu Messenger, o seu Face, Instagram? Não, de maneira nenhuma. É como falar com Deus. Quando você está offline, quando você erra o alvo, falta a sua conexão com Deus. A falta de conexão com Deus é terrível em nossas vidas. Como a vida de Adão e Eva mudou após quebrarem a conexão, quebrarem realmente aquela ligação que eles tinham com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Precisamos urgentemente nos reconectarmos com Deus.
E se você estiver em um lugar obscuro, que você não possa entrar em contato, busque a luz que é Jesus Cristo. Deus sempre está ligado e online, 365 dias e 6 horas por ano. Deus não me ouve, você pode dizer. Olha, Deus não liga para mim. Quem sabe você precisa ligar o Wi-Fi de Deus e Ele lhe ouvirá. Saia da escuridão do pecado, abandone o pecado, abandone a vida que você está vivendo que não está agradando a Deus. Busque a Deus em espírito e em verdade através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A desobediência de Adão fez cair a sua conexão com Deus. E talvez a sua desobediência tenha prejudicado a sua conexão com Deus. Durante anos ou centenas de anos, o homem, após o pecado, ficou impossibilitado, impedido de buscar ou conversar com Deus diretamente. Só o sumo sacerdote poderia, uma vez por ano, interceder pelo homem, entrando no lugar chamado Santo dos Santos. Mas Deus queria essa conexão. Deus queria realmente que o homem voltasse para Ele. E Deus precisava que viesse alguém a este mundo para pagar pelos pecados de Adão no Jardim do Éden e pelos nossos pecados, para que o homem pudesse novamente estar ligado diretamente a Ele. Está ligado diretamente a Ele através de Jesus Cristo. E foi por isso que Ele enviou Jesus a este mundo. A Bíblia diz em Marcos 15, 38, Mateus 27, 51 e Lucas 25, 45, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a conexão foi restaurada. O homem foi reconectado com Deus. Está online novamente. Só depende de você essa reconexão. Como está a sua conexão com Deus? Quer um milagre em sua vida, uma transformação? Deus quer falar com você. A Bíblia nos fala de homens que estavam com uma conexão muito forte com Deus. Às vezes havia uma queda, mas logo eles se reconectavam. Irei deixar agora com vocês algumas palavras ou algumas senhas que você pode usar para que você possa se conectar com Deus, para uma conexão segura, sem interferência, sem vírus, para que você possa dificilmente cair essa conexão. Eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira palavra que eu gostaria de deixar com você é a obediência. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, versículo 22, diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrifício. Juízes capítulo 2, versículos 10 e 11. Após a morte de Josué, o povo se desviou e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baales. Deus busca um homem para fazer essa conexão entre o povo e Ele. Talvez este homem possa ser você também. Naquela época foi justamente Gideão que fez essa reconexão, trazendo o povo de Israel de volta para Deus. Você pode ser este homem, essa mulher. Alguns falam assim: eu quero ser um Paulo na vida, eu quero ser um
Josué, eu quero ser o Moisés. Não, não. Deus não precisa de 2 Paulos. Deus não precisa de 2 Josué. Deus não precisa de 2 Moisés. Deus precisa de você transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus chamou Gideão, pois Gideão sempre estava conectado com Deus. Apesar da sua família, do seu pai, adorar deuses falsos como Baal, apesar de todos estarem adorando Baal, Gideão nunca deixou de adorar o Deus verdadeiro. Gideão foi conhecido como Jerubaal, o que se opõe a todos os ídolos e adora só a Deus. A obediência faz com que você se conecte com Deus e Deus pode transformar a sua vida. Não faça como Adão e Eva no paraíso, pecando, desobedecendo a Deus. A obediência é algo importante para Deus. Não foi o fruto que era proibido. Não foi o fruto que fez com que Adão pecasse, mas sim foi a desobediência, quando Deus falou para ele, não coma desse fruto. E ele comeu juntamente com a sua mulher. A segunda palavra que eu gostaria que você gravasse nesta noite e colocasse em seu coração é a palavra fé. Confiança. Você confia em Deus? Você confia realmente em Deus? A Bíblia nos fala acerca de Gideão. Gideão foi chamado para lutar contra os midianitas, para libertar o povo de Israel. E ali estava Gideão, preocupado. Ele não sabia o que fazer. E ele então pede a Deus um sinal. Se Deus estivesse realmente com ele, que faria aquilo que ele pediu. E ele pede a Deus que molhe uma lã que estava sobre a terra, mas que a terra continuasse seca. Então aquela lã fica durante a noite ao sereno, durante o orvalho, e de madrugada, amanhecendo, Gideão vai pegar aquela lã e ela está totalmente molhada, encharcada, e ele torce aquela lã e enche uma taça de água. E ele mesmo assim pede outro teste a Deus. Ora, Senhor, eu quero que tu faças agora o contrário. Eu quero que molhe o orvalho, molhe toda a terra. E a lã fique seca. E ele prova. E Deus prova a ele que Deus está com ele, que a sua conexão está correta. E no dia seguinte ele vai e a lã está totalmente seca e a terra toda molhada. Gideão, a partir daí, confia em Deus e sabe que Deus tem um plano para a vida dele. Meu amigo, meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, mas é preciso que você confie em Deus. Que você confie em Deus. Que você acredite que Deus quer mudar a sua vida, que Deus quer fazer o milagre em sua vida. Diz a palavra de Deus que Gideão escolheu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. E Deus olhou para aquele exército e disse: Gideão, é muita gente. Para uma batalha contra os midianitas, 32 mil homens. É muita gente, Gideão. Não dá não, é muita gente. Se vocês vencerem os midianitas com 32 mil soldados, jamais eles reconhecerão que eu estava com vocês. Olha, manda embora os tímidos, os medrosos. Manda embora. Eu só quero aqueles que sejam corajosos. E então Gideão falou: olha, quem está com medo,
Quem não quiser enfrentar o inimigo, pode ir embora. Porque Deus ia realizar o milagre, não importaria ou não importava quantas pessoas ou quantos soldados iriam lutar com Gideão, iriam com Gideão enfrentar os midianitas. O importante era que Deus estava à frente desse exército. Se eram 10 pessoas, ou 200 pessoas, ou 200 soldados, não importaria. Quantas vezes Deus tem nos livrado e ainda nós duvidamos do seu poder, nós duvidamos que Ele pode ainda realizar milagres nos dias de hoje. Então Gideão não duvidou, confiou em Deus e foi enfrentar os midianitas. E lá estava Gideão com 32 mil soldados, quando ele disse: olha, quem tiver com medo, os covardes, os medrosos, os tímidos, podem ir embora, subam a montanha, desapareçam. E ficaram apenas 10 mil soldados. Mais de 2/3 sumiram, desapareceram, amados e queridos irmãos. E ficaram 10 mil. E Deus olhou para assim: Gideão, ainda é muito. Faça o seguinte, Gideão, leve-os para o rio, e eu direi o que você irá fazer. E vários soldados se abaixaram e lamberam a água, não largaram as suas armas. Outros se ajoelharam, largaram as armas, pegaram a água com a mão e levaram à boca. E Deus disse: olha, você só vai com aqueles que lamberam a água, porque aqueles que eu quero, aqueles sim, estão atentos, são corajosos. E eu quero homens corajosos, prudentes, para vencer essa batalha, Gideão. Sim, Deus muitas vezes tem feito essas escolhas. E você tem sido relaxado, você não tem se colocado na presença de Deus, você não tem tido coragem. E você não leva as coisas de Deus a sério. E é preciso que você fique atento, ouça a palavra de Deus com respeito e aceite os conselhos que a Bíblia tem para nós. E daqueles 10 mil sobraram apenas 300. 300 que não largaram as suas armas. 300 homens corajosos. Deus, nesta noite, quer homens corajosos, mulheres corajosas, que assumam Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, você precisa estar online com Deus. E para que você esteja online com Deus, é necessário que você tenha a senha da obediência, a senha da confiança e da fé em Deus, a senha da coragem. Pode ser difícil com 32 mil, pode ser difícil com 10 mil, mas Deus quer libertar você com o mínimo, porque Ele fará o máximo. Vença, entregue sua vida a Jesus. Deus fará o restante. Deus quer libertar a sua vida do pecado, mas é preciso que você esteja online. Adão se afastou da presença de Deus. Deus quer que você sempre esteja online. Você se preocupa tanto em estar online, seu tablet, seu smartphone, seu computador online. Saiba que Deus quer falar com você, mas é preciso que você conheça a senha e cumpra e digite em sua vida para que Ele sempre possa lhe dar aquilo que você precisa. Talvez você não esteja conseguindo respostas porque talvez a sua oração não está sendo feita da maneira correta. Talvez a maneira que você tem se conectado com Deus está errada. Você precisa se consertar. Mas para isso é necessário que você abra o seu coração. Deixe que Jesus entre em seu coração.
que você se conecte de uma maneira correta, a Bíblia diz que rasgou-se o véu em duas partes, de cima a baixo, para que hoje você possa estar conectado com Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, mas isso só depende de você. Assim como você se preocupa em chegar em um lugar e pedir logo a senha do Wi-Fi, é preciso que você se coloque diante de Deus, dizendo: eu quero estar conectado com Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que Deus transforme o meu lar. Eu quero que Deus transforme a minha história. Eu quero que Deus mude a minha história, para que eu possa ser um vencedor, para que eu não possa continuar sendo um fracassado, mas eu quero ser um vencedor. Assim como Davi estava tão conectado com Deus, que ele enfrentou aquele gigante. E o gigante disse para ele: pensas que eu sou algum cão para vir a mim com esta funda, com pedrinhas? Davi disse: não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus quer que você tenha essa confiança. Deus quer que você tenha essa fé. Obedeça, confie e tenha coragem de enfrentar o inimigo, porque Deus sempre estará com você, meu amado e querido amigo, meu amado e querido irmão. Se você ainda não abriu o seu coração, deixe Jesus entrar nesse coração, porque Ele vai transformar a sua vida, vai transformar o seu lar. Talvez seja difícil, talvez você diga: olha, eu já tenho uma religião, mas eu já falei, eu não quero que você mude de religião, eu quero que você aceite Jesus Cristo. E se você vai mudar de religião ou não, é o Espírito Santo de Deus que há de falar ao seu coração. Deixe Jesus entrar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus faça morada e toque na sua vida. E continue falando. Quem sabe antes de você deitar, colocar a sua cabeça em um travesseiro, o Espírito Santo há de transformar a sua vida e falará ao seu coração através dessa mensagem. Lembre-se, Jesus morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Não deixe que a morte dele seja em vão. Amém? Que Deus possa abençoá-lo grandemente.